E sempre para o primeiro passo, né, para lidar com os sabotadores é a gente compreender que existe uma imagem verdadeira. E a Seishono eles têm a meditação Shizokan, que é a meditação contemplativa de Deus. É a meditação que você contempla a imagem verdadeira a qual você é, filho de Deus. Então você contemplando, você pode trabalhar. Eles trabalham muito com temas, às vezes, né? Na meditação Shizokan. Ah, eu preciso curar uma relação, preciso resolver uma relação pai-filho, mãe-filho, esposo-esposa, né? Relação conjugal, relação familiar, relação de amizade, relação até financeira, as relações em si, né? Então a gente tem que trazer a luminosidade, a imagem verdadeira dessas relações e desses seres que compõem essas relações. Então, para isso, se faz a meditação Shizokan e mentalizando a solução já desse tema, mentalizando a luminosidade dessa escuridão que a qual se apresenta, dessa distorção a qual está se apresentando, e conscientemente a gente pode vir identificar com o tempo, né? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dai vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou sempre recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Já não sou eu quem vive, é vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é vida de Deus que aqui vive. E eu estou iniciando sempre agora, ao, após a meditação Shizokan, um trecho de uma leitura do livro da Eva Pierre, O Caminho da Autotransformação. Esse livro aqui, quando eu li a primeira vez, eu li ele em Londres. Ele, ele, ele me trouxe muitas coisas incríveis na época e eu também não tinha muita compreensão, né? Hoje eu tenho mais compreensão do que ele fala, acesso melhor essas informações, né? E, e ele é muito rico. O caminho do autoconhecimento, o caminho da autotransformação, o caminho de se conhecer, ele é muito rico,
né? Então a gente tem que trazer à tona essa riqueza que está dentro da gente, né? E aceitar que a gente tem, manifesta ilusão, manifesta ilusões, distorções, escuridão. E a partir do momento que a gente aceita, a gente consegue visualizar o problema com mais clareza, com menos envolvimento. E quando, por exemplo, aciona um gatilho, como foi o meu caso no dia de hoje, a gente pode se mergulhar e se permitir resolver a partir do olhar do observador. E não a partir do olhar do, eu sou vítima, ou, fizeram isso comigo. Não, não a partir do olhar do observado, e sim a partir do olhar do observador. Como eu resolvo, né? Como eu trato, como eu lido com isso, né? A positividade e a negatividade são uma única corrente de energia. Esse caminho é simultaneamente o mais fácil e o mais difícil e o mais fácil. Tudo depende apenas de que perspectiva você o observa e decide experimentá-lo. A dificuldade pode ser medida em termos de veracidade para com você mesmo. Dependendo do quanto você deseja a verdade, o caminho não parecerá difícil demais, nem dará a impressão de tratar em demasia o lado negativo da vida e do eu, nas palavras de alguns dos seus críticos. Dependendo do quanto você deseja a verdade, o caminho não parecerá difícil demais, nem dará a impressão de tratar em demasia o lado negativo da vida do eu, nas palavras de algum dos seus críticos. Porque, na essência, o negativo é positivo. Negativo e positivo não são dois aspectos de energia e consciência, são uma única e mesma energia. Qualquer partícula de energia e consciência em seu eu que se tenha tornado negativa deve ser novamente transformada em seu modo positivo original de ser. Isso não pode ser feito sem que você assuma a responsabilidade plena pela negatividade presente em você. A relutância em ser autêntico consigo mesmo aplica-se até mesmo às pessoas mais honestas. Uma pessoa pode ser notada por sua honestidade e integridade num nível, e todavia pode existir níveis mais profundos onde isso não ocorre. Este caminho conduz aos níveis mais sutis, ainda ocultos, difíceis de apontar com precisão, mas que certamente são verificáveis. Bom, ela explicou aqui o guia, né, do Pathwork, que é o que é o que é o caminho, né? The Pathwork of Self-Transformation. Pathwork é caminho. O guia explica, né, que a gente precisa ser responsável, entender. Foi o que eu falei no começo sobre eu identificar. Olá, boa noite. Tudo bom? Um mousse de limão. E explicar de você pegar o sabotador, que é uma distorção de algo luminoso que a gente tem dentro da gente, né? E trazer ele para esse lado luminoso. E para isso a gente precisa primeiro assumir a responsabilidade que a gente está manifestando um comportamento distorcido, um comportamento de ilusão, um comportamento de escuridão. Então, eu assumo a responsabilidade sobre isso, eu identifico provavelmente num sentimento que vai gerar internamente um sentimento, às vezes, que tende a nos levar para um lado de querer ser observado, de querer que as pessoas nos consolem, que as pessoas nos tratem, olha, coitado, como ele é coitado, como de querer colo, né? Quase um comportamento depressivo, né? Eu olho para aquilo, eu entendo, o sentimento ele é a manifestação desse gatilho. O sabotador se manifestou. Eu pego ele e trago ele para o lado luminoso. Então eu vou tirando as distorções dele. Eu vou trazendo ele para a imagem verdadeira. Eu vou me visualizando a imagem verdadeira. Quem é esse? O sabotador. O sabotador é um aspecto interno que nós temos dentro da gente, que ele muitas vezes ele nos impede de realizar nossos sonhos, aquilo que a gente quer muito conquistar. E ele se manifesta normalmente através de medo, angústia, de insegurança,
Ele vai trazer aspectos que nos impeçam de manifestar a nossa verdadeira intensidade de vida no mundo. Ele manifesta muito através de comportamentos agressivos, por muitas vezes, né? Porque ele vai trazer memórias de dor e a gente acaba expressando uma agressividade. Mas esse sabotador, ele tem uma versão luminosa dentro dele, que é uma versão não distorcida, né? Então a gente vai trazendo ele a partir de um lado de observador. O observador, ele é distante desse sentimento. O sabotador, ele tende a nos colocar naquele famoso lugar de vítima, né? Aonde eu não assumo a responsabilidade sobre a minha vida. Então, o observador, ele te coloca num lugar de responsável sobre os aspectos da sua vida. Então, quando a gente, eu cometi um erro, por exemplo, eu cometi um erro. Qual é o sentimento inicial do sabotador? Porque eu estou acostumado a entrar no sentimento do sabotador. Ele me leva a cometer esse erro. E ele me leva a entrar num estado de observado. Eu quero ser observado. O observador, ele vai olhar para o erro, eu cometi esse erro. O que fez é o comportamento que me fez cometer esse erro. Ele está ligado a um sabotador. É um personagem interno que a gente tem dentro da gente. A gente cria esses personagens para ficar mais fácil de visualizar as nossas questões internas, né? Então é um personagem interno que eu tenho dentro de mim. E o observador, ele vai olhar para o sabotador e falar assim: qual é a sua versão luminosa? Ele, e ele assume a responsabilidade. Ah, tá. Então eu cometi um erro, eu assumo a responsabilidade, eu preciso resolver a questão do erro e eu vou para a minha versão luminosa. Trazer essa característica para a versão luminosa. Normalmente o sabotador ele se manifesta em lugares que nós temos muitas dificuldades, né? Por exemplo, eu tenho um sonho de, sei lá, um sonho de realizar algo. E o sabotador ele vai polindo esse sonho. Lugares onde você se sente extremamente satisfeito. O sabotador ele quer se manifestar. Ele quer bloquear aquilo. Ele não quer deixar você realizar a sua satisfação interna, onde você se sente pleno, alegre, feliz, amado. Você ama, você manifesta a sua luz, você manifesta a sua gratidão, você divide com as pessoas o bem-estar, você divide com as pessoas aquilo que você tem de melhor. E você se alimenta tanto disso que você se torna uma pessoa extremamente pacífica, né? Uma pessoa que traz essa energia de paz, de amor, de autoconfiança, né? Então, existem esses aspectos dentro da gente. Então, a gente tem que sempre trazer, quando a gente identifica algo negativo dentro da gente, não falar, isso eu não quero. Não, eu olho para aquilo e eu trago para o lado de responsabilidade. Por exemplo, qualquer partícula de energia e consciência em seu eu que se tenha tornado negativa deve ser novamente transformada em seu modo positivo original de ser. Isso não pode ser feito sem que você assuma a responsabilidade plena pela negatividade presente em você.